Por favor, querido irmão, querida irmã, abra a poderosa palavra do nosso Deus, lá no livro de Isaías. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Glória a Deus. Louvado seja Jesus, nosso Senhor e Salvador. Os irmãos acharam? Amém? Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Diz assim a poderosa palavra do nosso Deus: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vou repetir: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia, glória a Deus. E a palavra buscar, ela quer dizer tratar de descobrir, procurar. E aí eu já faço uma pergunta para a amada igreja: nós temos tratado em descobrir a Deus? Nós temos procurado descobrir o que o Senhor tem para nós? Como tem sido o nosso cotidiano, a nossa vida diária com Deus? Nós temos procurado conhecer o Senhor lendo a Bíblia? Nós temos procurado conhecer o Senhor em oração? Porque lá em Jeremias 33, 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas para isso nós temos que buscar a Deus em clamor. É tempo da igreja clamar. Nós não podemos de maneira nenhuma parar por pandemia, por algum motivo, às vezes até por motivo de enfermidade. Nós temos que continuar buscando a Deus. Eu sinto que muitos cristãos, nesses últimos tempos, estão vivendo de uma forma bem superficial, não estão buscando mais a Deus como buscava anteriormente. Temos que buscar a Deus quando nós conhecemos ao Senhor Jesus no primeiro amor, e é uma busca incessante, a todos os dias. Você almoça todo dia, não almoça? Você janta também? Toma um café? Você lê a Bíblia todo dia? Não precisa responder para o irmão Marcelo. Você ora todo dia? Você fala de Jesus para algumas pessoas? Nós temos que buscar a Deus. E a Bíblia diz que é buscar enquanto a gente pode achar o Senhor. Porque a Bíblia diz também que na sepultura não há louvor. Quando descer a sepultura, já lá em Hebreus 9, 27, diz que já vem o juízo. Ou nós vamos para o céu, ou nós não vamos para o céu. A tentativa é agora. Nós temos que tentar agora em buscar a Deus mais e mais e mais. É a chama do Espírito Santo no nosso coração. De maneira nenhuma nós temos que apagar, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5, 18, 19. Não deixei o Espírito Santo extinguir da nossa vida. É buscar a Deus. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Crônicas de Israel, capítulo 16 e versículo 11. Vamos aprendendo de Deus. 1 Crônicas 16, 11. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus. 1 Crônicas de Israel, capítulo 16 e versículo 11. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Aleluia, glória a Deus. Buscai ao Senhor e o seu poder, é o poder de Deus. Tem que buscar o poder de Deus. É o poder de Deus que faz a diferença na nossa vida, meus irmãos. Tem que buscar, mas para isso nós temos que buscar o poder de Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma ter uma vida relapsa e acomodada. No nosso lar, o tempo que nós temos que buscar a Deus. No emprego, buscar a Deus. É na faculdade, buscar a Deus. Aonde nós estivermos, nós temos que buscar a Deus.
todos os dias da nossa vida. E aqui nós vemos que palavra bonita: buscar o Senhor e o seu poder, buscar perpetuamente, ou seja, é buscar o poder de Deus sempre, todos os dias da nossa vida, buscar ao Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor, Ele nos ama e Ele não se esquece de nós nem o dia da nossa vida. Sabe você que no momento mais difícil da sua vida, que parece que não tem mais jeito, parece que tudo já acabou, Jesus cuida de você e te dá vitória, porque Ele tem poder. Mas para isso, nós temos que buscar a Deus de uma forma incessante. Um pouquinho para frente, o texto conhecido, mas bom também. 2 Crônica de Israel, capítulo 7, versículo 14. Um texto conhecido também, mas que tem ensinamento para nossas vidas no dia de hoje. 2 Crônica de Israel 7, 14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que texto bonito, meus irmãos. Olha que coisa tremenda, que texto lindo. Um texto muito conhecido, mas é muito bonito a palavra de Deus. Se o meu povo, quem é o povo? Somos nós. Povo de Deus somos nós. Mas para isso tem alguns requisitos aqui que a Bíblia fala. Se humilhar, temos se humilhado ou nós temos nos exaltado? A Bíblia diz que sem quem se exalta muito, Deus abate. Mas quem está ali se humilhando na presença de Deus, Ele vai levantar no tempo certo. Aleluia! Como é que tem sido a nossa vida? A Bíblia diz lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3 e versículo 29, que se nós estivermos com a boca no pó, pode ser que ainda haja esperança para as nossas vidas. É a boca no pó, é a humilhação, é a humildade com as pessoas. Você tem tratado as pessoas com humildade, com simplicidade? Ou você está na arrogância? Cuidado, Deus abate. Nós temos que ser pessoas humildes, cheias do Espírito Santo, ousados no Espírito Santo de Deus, mas com palavras temperadas e humildes, que Deus vai nos exaltar. Eu não tenho dúvida. Glória a Deus. E orar. Próxima parte, orar. Oração é súplica para com o Pai. Oração é alimento. Oração, ela vem nos alimentar. Às vezes nós estamos aflitos, mas você vai ali, você coloca o seu joelho no chão, você começa a pedir a Deus, você começa a se arrepender, você começa a se derramar, o Senhor vai falar com você e vai te dar vitória. Glória a Deus. Oração é alimento. Um carro, um veículo ou um meio de transporte, se ele não tiver combustível, ele não vai andar. Da mesma maneira é o cristão. Se o cristão não tiver cheio de oração, ele também não vai andar. Ele vai paralisar, ele vai ficar estagnado no mesmo lugar. Mas se ele começar a orar, as coisas vão mudar. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós pedimos a Deus, Deus vai abrindo os horizontes, as barreiras vão caindo por terra e a vitória vai chegando na nossa vida para glorificar o nome do Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Continuando. E aí vem em me buscar. Procurar descobrir de mim. Descobrir o que Deus quer para nós. Muitas vezes tem alguma coisa que o Senhor quer falar conosco, mas a maioria das vezes o nosso coração, ele não está preparado para aquilo que Deus tem para nós. Nós temos que ver o patamar espiritual que nós temos vivido. Ou nós temos vivido 100% para Jesus ali, não negar o nome dele, ou 100% para as coisas que não agradam a Deus. Nós temos que rever os nossos conceitos espirituais para que Deus possa falar conosco, porque Deus, Ele quer habitar num coração que está limpo e que tem o desejo de a cada dia conhecer Ele mais e mais.
Muitas vezes nós conhecemos 2, 3, meia dúzia de versículos da Bíblia e nós pensamos que nós sabemos muito, a gente não sabe nada, porque Deus tem muitas coisas para revelar para nós. Mas para isso, cabe a nós o desejo de buscar a Deus. É o nosso desejo, a nossa comunhão para com Deus. Como tem sido ela diária? De leitura da Bíblia, o tempo que está em casa, o tempo que está no serviço, que está ali às vezes tranquilo, leia a Bíblia, ore a Deus. Deus vai falar conosco e Ele se alegra dessas coisas. Aleluia, glória a Jesus. Continuando, e se converter dos seus maus caminhos. Ai, tem crente que está nos maus caminhos? Tem, está cheio. Muitos crentes estão no mau caminho, dando mau testemunho, em vícios, em bebedeira, em prostituição, em coisas erradas. Precisa se converter urgentemente, aí arrependimento, porque se baixar a sepultura da maneira que não agrada a Deus, infelizmente não vai para o céu. Não vai, é a Bíblia. Não é o irmão Marcelo que está falando, é a Bíblia que me garante isso, e a minha regra de fé é a palavra de Deus. Aleluia. Se converter dos maus caminhos. O que tem de crente mau caráter, devedor, crente que não tem nada com a palavra de Deus, precisa se converter dos maus caminhos, para que o Senhor venha abençoar. O mundo ele vem vivendo a decadência, porque falta do amor de Deus, falta de buscar a Deus. Enquanto nós estamos aqui neste domingo, já pela manhã, ouvindo, louvando a Deus, é tão gostoso a gente se preencher com o Espírito Santo, já tem pessoas embriagadas aí, caídas, pessoas que não têm uma esperança de viva, é os maus caminhos, não quer se converter, infelizmente, e às vezes, essa pessoa já ouviu muito da palavra de Deus, mas ela não quer, o coração dela está muito duro, aí acontece isso. Deus permite as coisas, a maioria das vezes, por falta do pecado do povo. Nós estamos buscando a Deus, quando o culto era, aqui na Azevedo Minhoto, era às 18 horas, às vezes a gente vinha para a igreja, e os bares aqui tudo lotado, a bebedeira, as coisas que Deus não se agrada, lotado, e algumas pessoas indo para a igreja, aí Deus ele fala, o povo não quer mesmo me adorar, eu vou só permitir aí, o tal da Covid-19 ou coronavírus aí, que para Deus não é nada, a morte não é nada para Deus, porque Ele já ressuscitou Lázaro que estava 4 dias morto, isso não é nada para Deus, nada, mas para o ser humano, isso aí é mortal, e Ele permite, por causa do pecado da humanidade, as pessoas, como a Bíblia diz lá no Salmo, de dura cerviz, não quer se humilhar para Deus, não quer se humilhar para o meu Deus, não quer buscar Deus, não quer fazer com que a palavra se cumpra, então eu vou permitir, é o princípio das dores, ainda não é o final não, algumas coisas vão acontecer, meus irmãos, é o princípio apenas das dores, as coisas vão piorar, mas o crente em Jesus, ele sempre tem a esperança viva em Jesus, e o Senhor tem abreviado os dias de cada um de nós aqui, nos dando a vitória, nesse tempo mais difícil que nós estamos passando, eu tenho certeza absoluta, que Deus tem cuidado de cada um de nós, aleluia, glória a Deus. Salmo 34, glória a Jesus, Salmo 34, verso 4, Salmo 34, verso 4, diz o salmista, busquei o Senhor, ou seja, procurei tratar de descobrir, de procurar a Deus, ele procurava a Deus, ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Qual que é o seu temor, meu irmão e minha irmã? O que tem colocado temor? O que tem te colocado apavoramento nesses últimos tempos? O que é? Eu não sei, qual gigante que tem te afrontado? Busque a Deus de todo o teu coração, que o Senhor vai te dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual gigante tem tentado te afrontar.
mas ele vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Busca Deus, tenta procurar a cada dia melhorar a parte espiritual. Hoje nós estamos orando 5 minutos, amanhã nós vamos orar 7, e assim sucessivamente. Hoje eu li um capítulo da Bíblia Sagrada, amanhã eu vou ler 2, 3, daqui a pouco eu li a Bíblia toda, eu vou continuar lendo a Bíblia e vendo o que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. O mesmo Salmo 34, verso 10, acompanhe lá. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará, aleluia. Os leõezinhos passam fome e sofrem, mas quem busca o Senhor, de maneira nenhuma as coisas vão lhe faltar. Não tenho dúvida, porque a Bíblia é sagrada. Buscar ao Senhor, quem é crente fiel a Deus, que busca, pode passar as dificuldades, mas nenhum bem vai lhe faltar. Deus já enviou um corvo para levar uma manta de carne. Ele vai enviar para você e para mim sempre as nossas necessidades. Ele não nos desampara, porque Ele é fiel e justo para com a tua palavra. Deus é bondoso para com as nossas vidas. Apenas Ele requer que nós venhamos a buscar a Ele, reconhecer o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas, aí está tudo certo. Busca a Deus, meus irmãos. O tempo é agora de buscar a Deus, procurar conhecer, sair ali da preguiça, da zona de comodismo e buscar a Deus, conhecer a palavra de Deus no profundo. Deus vai falar com você, eu não tenho dúvida nenhuma. Outro texto que vem complementando a mensagem, bem conhecido, Mateus capítulo 6 e versículo 33, bem conhecido. Mateus capítulo 6 e versículo 33. Deus é bom. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As coisas básicas da vida, meus irmãos, você não vai passar fome não. Você não vai ser desamparado, porque o Senhor é Deus da nossa provisão. Busca primeiro, mas primeiro a Bíblia diz, busca em primeiro lugar, o reino de Deus e as suas justiças. Busca Deus. E estas coisas, que são as coisas básicas, elas serão acrescentadas na nossa vida diariamente. Porque o nosso Deus é Deus de provisão. Eu não falei lá do corvo que levou carne lá para Elias? Ele vai te abençoar. Ele não vai deixar que falte nada na tua vida. Mas tem que ser crente de verdade. Crente de busca incessante do poder de Deus e a presença de Deus. Crente chamado, crente meia boca ou mequetrefe, aí não. Agora, o crente que tem compromisso com a palavra, é fiel, vive em honestidade e sinceridade para com Deus e para com as pessoas aqui na terra, o Senhor, Ele honra também. Aleluia. Glória a Jesus. Mas como que devemos buscar a Deus? Este capítulo e este versículo vai resumir a conclusão da mensagem. Abra a tua Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Jeremias 29, 13. Glória a Jesus. Os irmãos acharam, amém? Vamos ler? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia, glória a Jesus.
Ou seja, vocês vão me encontrar, vocês vão me procurar e vão me encontrar, mas de qualquer jeito? Não. Quando nós estivermos com todo o nosso coração, com todo o nosso anseio na vontade de Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Olha que coisa linda! Quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o nosso coração tem que estar em Cristo Jesus. Aí nós vamos buscar a Deus e nós vamos achar. Aí Ele vai revelar coisas grandes para nós. Aí nós vamos mudando de patamar. Aí nós vamos tendo uma comunhão maior com o nosso Deus. Maior, maior. E quanto maior busca, maior nós venhamos a receber a resposta de Deus. Para isso nós temos que sair da zona de comodismo, sairmos da preguiça e buscarmos a Deus mais e mais e mais. E com todo o nosso coração, com toda a nossa vontade, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, buscar a Deus. E o Senhor vai nos abençoar. Serei achado de vós, o versículo 14, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Olha que coisa tremenda, aleluia. Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Muitas pessoas presas. Exílio quer dizer cativo, preso. Existem muitas pessoas presas nas coisas que não agradam a Deus. Tempo como nós lemos lá em Isaías 55, e que não, como nós lemos em 2 Crônicas de Israel 7:14, tem que se converter dos maus caminhos para o exílio ser liberto, tem que libertar-se do exílio. O que tem atrapalhado a nossa vida, a nossa comunhão para com Deus? Nós temos que fazer uma autoanálise da nossa vida espiritual. O que tem atrapalhado de nós lermos a Bíblia, de nós andarmos nos caminhos do Senhor? O que tem atrapalhado? Eu não sei o que é, mas Deus sabe e está falando com você. Tem pessoas nesta manhã que precisa se libertar dos maus caminhos e voltar-se para Ele, para que Ele possa fazer uma grande morada no seu coração e mudar a sua sorte. Assim fala o Senhor, através deste humilde servo, nesta palavra poderosa. O servo é humilde, não tem muita eloquência, mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Essa sim faz a diferença. Essa muda a história de um homem, de uma mulher. Deixa o mau caminho, busque a Deus. O tempo é de buscar, buscar, buscar e buscar, porque as coisas não estão fáceis, porque a Bíblia diz que o mundo jaz, é morte, jaz, morte, o mundo jaz o maligno, e nós temos que buscar a presença do nosso Deus, não deixar de maneira nenhuma o diabo roubar a nossa comunhão com Deus, o diabo roubar a nossa oração para com Deus, o diabo roubar tempo que é para a gente estar lendo a Bíblia Sagrada, a gente está fazendo outras coisas, tá bom, meus irmãos? Busque a Deus, sempre, como o título desta mensagem é, buscai o Senhor sempre, todos os dias da nossa vida, busque a Deus. O Senhor tem muito para falar conosco, tem muito para nos revelar o que Ele quer, mas depende de nós, se nós queremos ou não mudar a nossa vida. E é um processo, a parte espiritual ela é um processo, não é da noite para o dia, é um processo. Você rega uma planta ali, ela está nascendo, daqui a pouco ela está maior e ela cresce. Assim é a nossa vida, tem que ser regada com muita palavra de Deus, com muita oração, com muita comunhão para com Deus, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe muito a vida de cada um aqui